fala conosco nessa noite, Pai. Eu quero ser cheio da Tua presença, Pai. Eu quero ser cheio de Ti. Eu quero que o Senhor use-me, Pai, para falar o que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos ensina, eu te agradeço porque o Senhor está conosco, está nos enchendo, capacitando a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus eu me coloco, Pai, em posição de adorador, Pai. Eu me coloco, Pai, na posição mais baixa possível, Pai, para que o Senhor possa aparecer, para que o Senhor possa estar aqui nesse lugar, usando a minha boca, enchendo o meu coração para falar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite para quem eu não vi ainda, quem eu não falei. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes sobre o mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Quero falar um pouco sobre o sigam-me, e eu lhes farei pescadores de homens. Nós somos... Quando alguém pergunta para nós, em alguma entrevista ou em alguma pesquisa, que fala, tem um campo lá para você preencher lá, sua religião. Geralmente tem a opção lá, católico, evangélico, espírita e um campo outros lá, né? Nós geralmente preenchemos o cristão, o evangélico, né? Que seria a mesma coisa que o cristão. A palavra cristão, que ela é muito usada hoje no nosso meio, ela aparece 3 vezes só na Bíblia, no Novo Testamento. Em Atos 11:26, em Atos 26:28 e em 1 Pedro 4:16. E ela significa pequeno Cristo. Na verdade, como se fôssemos uma cópia, uma imitação de Cristo aqui na Terra. Naquela época em que aparece na Bíblia aqui, essa palavra ela é usada como motivo de zombaria da pessoa. Até porque na época, Cristo ele foi crucificado, e quem era crucificado naquela época geralmente eram bandidos, assassinos, ladrões e pessoas que infringiam as leis, né? Cristo não foi nada disso, mas ele foi crucificado por uma promessa de Deus. E o povo achava que ele era chamar alguém de cristão na época era um motivo de vergonha. Então eles não usavam muito essa palavra. Graças a Deus isso hoje mudou. Hoje é mais fácil, hoje não temos problema em falar que somos cristãos. Mas tem uma palavra na Bíblia que aparece centenas de vezes, que ela referencia como um seguidor de Jesus, que é a palavra discípulo. Seria muito legal, se nessas pesquisas que a gente responde assim, a gente colocasse lá, marcasse a opção outros, e naquele tracinho que tem para escrever, colocaria discípulo de Jesus. Eu acho que seria muito mais... Hoje, no mundo que a gente está vivendo, seria muito mais a realidade nossa, como verdadeiros cristãos evangélicos, do que simplesmente marcar lá o evangélico, porque hoje o evangélico, todo mundo é crente, sabe? Mas existe uma diferença entre você ser evangélico e ser discípulo de Jesus. Discípulo, ele imita, ele segue aquilo que o seu mestre faz. Uma brincadeira que a gente fazia, que a gente brincava quando criança, aquela brincadeira siga o mestre. Era uma brincadeira que uma pessoa fazia um gesto e todo mundo tinha que imitar. De repente, aquela pessoa que era o mestre na brincadeira, mudava, falava alguma coisa, ou mudava o que ela estava fazendo, e todos os outros tinham que imitar. Quem errava,
estava fora da brincadeira. E quem acertava ia até o final. Isso remete muito a nós, né? Porque nós temos que seguir ao nosso Mestre. Tudo que Jesus nos ensina, tudo que Ele fez enquanto homem aqui na terra, nós temos que imitar, nós temos que segui-lo. Quem faz errado, está fora da brincadeira. Está fora. Mas quem faz tudo certo, vai vencer. E vai chegar lá. No dia do juízo final, nós vamos estar na glória com Cristo. Só que quem faz as coisas errado, não vai ser esse o fim. Nós sabemos. Eu quero falar um pouco sobre o custo de sermos discípulos de Jesus. Porque não é simplesmente eu falar, eu sou discípulo, eu sigo a Jesus. Mas o que você segue de Jesus? O quanto você está disposto a abrir mão para seguir Jesus? Abra comigo sua Bíblia em Lucas 14, versículo 25. Nós vemos que em todo o tempo que Jesus ele andava, enquanto homem ele andava aqui na terra, tinham dois tipos de seguidores dele. Tinha os discípulos e tinha a multidão. Os discípulos eram aqueles que estavam sempre junto com ele em todos os momentos, que participaram da ceia, que estavam todo o tempo, que realmente poderia falar sobre Jesus, de viver com ele, de andar com ele. E tinha a multidão que apenas o seguia. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Apenas seguia Jesus, porque era uma celebridade. Pensou se Jesus tivesse Instagram no dia de hoje? Quantos seguidores ele teria? Mas quantos realmente seriam os discípulos dele? Em Lucas 14, 25 diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Nós vemos nessas palavras de Jesus 3 pontos que precisa ser entendido como um custo para ser seguidor de Jesus. O primeiro deles, nós precisamos de um certo tipo de amor. No versículo 26, que nós lemos agora, ele fala: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O ponto é que o discipulado exige que amemos a Cristo como Deus, e não como uma pessoa qualquer. Quando nós entendemos que o Deus Criador, soberano, o digno de todas as coisas, nos ama, nós o amamos mais. E somente Ele deve ser amado mais do que qualquer pessoa da sua família e mais do que a você mesmo. O verdadeiro discípulo, ele ama Jesus como Deus, acima da sua própria família, acima da sua própria vida. O que faz que um verdadeiro discípulo decida por Jesus acima de qualquer coisa? É o amor, que a gente só pode perceber quando nós estamos de um Deus soberano, estamos diante de um Deus criador de todas as coisas, que Ele é o centro de tudo.
O verdadeiro discípulo tem a Cristo como centro da sua vida, não importando qual o custo que isso pode lhe gerar. Então nós vemos que para ser discípulo de Jesus nós precisamos negar muitas vezes a nós mesmos, que eu acho que é o ponto mais difícil. Nós precisamos amar mais a Deus do que a nossa própria vida, mais a Jesus do que a nossa própria vida. Segundo ponto, requer um certo tipo de sofrimento, digamos assim. Como diz no versículo 27, que a gente leu ali acima: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Desde o início do Evangelho, Lucas, ele parece chamar atenção para o fato de que Jesus está ensinando e enfrentando as oposições ao longo do seu ensino. E essas oposições vêm de todos os lados, né? Vêm das multidões, vêm dos publicanos, dos soldados, de Herodes, até dos religiosos e até mesmo dos demônios. Mas ele fez questão de deixar claro que o próprio Jesus estava consciente disso. E ele, mesmo assim, ele continuou nos ensinando. Nós vemos isso no versículo, no livro de Lucas 9, 22. Após a declaração de Pedro, ele diz: e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Não só Jesus ele estava consciente dessa oposição que ele tinha ao seu ensino, mas todo aquele que quisesse segui-lo precisaria estar consciente das coisas que enfrentaria, dos sofrimentos, de todas as coisas que ele enfrentaria por causa desse propósito, desse comprometimento. Mas, olha só, não é qualquer tipo de sofrimento. O que ele nos diz aqui no versículo 27 é: aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. E o que significa carregar a cruz? Para os discípulos, a cruz era um símbolo de rejeição e humilhação. Portanto, carregar a cruz revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho e em uma cultura que rejeita seus ensinamentos e, por consequência, seus discípulos. A gente vê hoje, muito se fala sobre tipo de preconceito de todos os tipos. Algumas pessoas querendo algum tipo de privilégio, algumas pessoas querendo luta pelos seus direitos, e acho válido a luta quando ela é legítima, mas preconceito, para começar, ele é crime, tá? Independente do tipo de preconceito, ele é crime perante a nossa lei, então nós não podemos. A palavra de Deus diz: venha como está, tá? Nós devemos aceitar a pessoa como ela está, mas a partir do momento que ela aceita Jesus, o Espírito Santo a convence da mudança de vida. Então não somos nós, não é a nossa força, as nossas palavras que vai mudar uma pessoa, é o Espírito Santo. Nós devemos aceitar a pessoa como ela está. Qualquer pessoa pode entrar aqui na igreja e que vai ser muito bem-vinda, mas nós vamos ensinar a verdade, e o Espírito Santo, o papel dele é convencer, ele vai convencer a mudança de vida dessa pessoa. Mas voltando ao assunto, eu vejo muito assim, quando eu era criança, e até hoje, eu sofria um pouco de preconceito por ser cristão. Eu acho que todos nós sofremos, né? Hoje em dia, preconceito é uma palavra muito usada, e então nós podemos usar também para nós, porque por muitas vezes, em alguma confraternização de empresa, por exemplo, a pessoa chega: viu, toma um golinho dessa cerveja aqui. Ah, não, eu esqueci, você é crente, você não bebe. Isso é preconceito. Como você se sente? E muita gente ainda fala: não, daqui, não tem problema não, eu vou tomar, eu estou no meio de vocês aqui, eu vou me divertir. Isso daí não é o crente verdadeiro, isso não é o discípulo de Jesus.
se ele não está pagando o preço para ser discípulo de Jesus. Mas muitas vezes, eu falo porque comigo acontece muito, né? Tanto em escola, já aconteceu bastante, e até muitas vezes em alguns serviços, a pessoa fala, não, mas você não pode fazer isso, você é crente, você fala que você é crente, você não pode fazer assim, você não pode. Isso é um tipo de preconceito também, e nós vemos aqui que isso também se encaixa, né, ao carregar a cruz, ao carregar a nossa cruz. Mas nós devemos, com todo o amor do mundo, respirar fundo, contar até 10 e manter a calma. Vamos ser calmos, vamos agir como Jesus agiria. Jesus, ele foi tentado várias vezes, em todas as vezes ele manteve a calma, ele manteve a palavra de Deus. Terceiro ponto, para a gente já encerrar também, requer, para sermos discípulos de Cristo, requer um certo tipo de desapego. No versículo 33, em Lucas 14, 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Essa demanda, ela dá um último golpe, né? Um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que nós possuímos, todas as coisas que criam um vínculo com de pertencimento a esse mundo. Esses vínculos são a razão pela qual muitos de nós somos incapazes de seguir a Jesus. Eu até postei nas minhas redes sociais, alguns dias atrás, uma frase que eu achei muito interessante. Os discípulos de Jesus são como plantas que foram removidas com raízes de sua cultura egocêntrica, ou seja, no seu eu, onde o seu eu é o centro, e que em seguida foram transplantadas para a cultura cristocêntrica do reino de Deus, onde Cristo é o centro. O autor dessa frase é o pastor Jonas Madureira, inclusive ele é um autor de um livro que eu li, eu também baseei um pouco nessa mensagem. Se você quiser, eu recomendo. O livro chama O Custo do Discipulado, é muito bom, tem online, você pode comprar, enfim. Colossenses 1:13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Jesus, ele é o Rei Supremo. É ele que nós devemos nos render e perder nele todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de nós mesmos e de tudo à nossa volta. Um tipo de desapego, podemos dizer que seria renunciar a algo, renunciar às nossas coisas. É muito difícil, né, a gente renunciar ao que nós acreditamos que nós temos. Mas não deveria ser assim. No final das contas, todas as coisas que nós dizemos possuir não nos pertencem. Nesse mundo, todas as posses são mera ilusão. Não possuímos nada daquilo que dizemos possuir, tudo é dádiva. Tudo que tem vem dele e é para ele. Tudo que nós temos vem de Deus e é para ele. A gente pode ter tanta coisa, ter bens, móveis, imóveis, mas e o dia que você partir para a glória? O que vai ficar? Não vai valer nada. A gente pode ter tanta coisa e no dia que a gente morrer, vai ficar tudo aí. Então nós não temos nada. E nós nos apegamos tanto a essas coisas.
Nós nos apegamos tanto às coisas. E a nossa verdadeira identidade, ela aguarda pelo desapego de tudo que nos deforma. E por mais que as coisas que amamos sejam maravilhosas, que realmente são, se a nossa vida depender disso, a nossa identidade e a personalidade estarão deformadas. E mesmo depois de nos apegarmos de todas as coisas, ainda assim tem uma última coisa, e acredito ser a mais difícil: a gente desapegar do nosso próprio eu. Não do nosso verdadeiro eu, mas do eu que nós achamos que nós somos. Aquele eu que não passa de uma paródia da nossa verdadeira identidade. E quando isso acontecer, quando o falso eu for negado, nós vamos ver que o conhecimento de Deus vai nos salvar. O discipulado já não será mais uma assimilação de doutrinas desconectadas da vida, mas a doutrina e a vida se tornarão uma só carne. Então, quando nós decidimos ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender que nós temos que ter o amor por Ele acima de todas as coisas, carregar a nossa cruz e respirar e ser paciente e desapegar de tudo o que nos faz nos sentir senhores de nós mesmos. Tudo o que nos faz nos sentir poderoso, nós temos que nos desapegar. Nós temos que entregar tudo nas mãos dele. Nós temos que depender somente dele. Nós temos que reconhecer que sem ele nós não somos nada e que nós precisamos segui-lo, independente de onde isso nos levar, independente dos passos que nós tivermos que dar. Que nós possamos ser os verdadeiros discípulos de Jesus. Que a fome pelo verdadeiro discipulado venha crescer em nós diariamente, venha se formar em nós diariamente, para que nós possamos estar sempre à disposição do reino de Deus.